Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é o Dr. Luiz Aramici Pinto, secretário-geral da Federação Brasileira dos Hospitais e presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará, e o Dr. Moisés Santana, que é presidente da Associação das Clínicas de Diálise do Estado do Ceará. O tema de hoje é impactos da aprovação do piso salarial para profissionais da enfermagem. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutor Aramici? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bem, é um prazer participar com vocês e para atender esse grande público que vocês têm e que isso é um motivo de nós comemorarmos, porque quanto mais se discute, mais se esclarece, mais as pessoas se conscientizam. Perfeito. Seja bem-vindo também, doutor Moisés. É um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Boa tarde a todos os ouvintes e espectadores da Cenários. É um prazer muito grande estar aqui discutindo um tema atual, um tema de grande importância, e estar aqui na companhia de um mestre, né, de um professor, de uma pessoa que tem uma experiência inigualável, né, que é o doutor Aramici. É uma honra para mim participar nesse momento. Muito obrigado. E aumentou a minha responsabilidade agora. Verdade. Antes da gente dar início à nossa rodada de perguntas, eu gostaria de ressaltar que o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, por motivos de agenda, não aceitou o nosso convite, e o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará também foi convidado, porém recusou a participação no Cenários Trends, tá? Então, agora nós vamos conversar aqui e vamos conversar na nossa rodada de perguntas. Então, primeiramente, eu gostaria que os senhores falassem da importância do piso salarial para os profissionais da enfermagem, quais as consequências da aprovação desse piso salarial e quais impactos financeiros esta nova lei vai trazer para as instituições de saúde, para o Estado e para os municípios. Muito bem. Eu acho que essa lei que determinou o piso salarial, não só da enfermeira, como dos técnicos de enfermagem, das parteiras e dos auxiliares de enfermagem, ele veio num bom momento, porque é um momento de valorização dos profissionais. E isso nós vamos passar não só com a enfermagem, mas talvez, em um tempo muito curto, com as demais categorias que trabalham no setor hospitalar, no setor de clínicas, laboratórios, porque realmente foi uma vitória muito grande da categoria das enfermeiras, do pessoal da enfermagem, e que, por conta de um planejamento maior, no que diz respeito aos impactos que traria, principalmente para a área de governo, foi objeto de uma judicialização que tem um tempo finito. Nós já estamos com praticamente 30 dias que foi o ministro do STF, Barroso, deu uma liminar, suspendendo os efeitos da lei por 60 dias até que se assegure a essas categorias o direito realmente pecuniário de receber esses salários. Enquanto na parte da diálise, a diálise ela tem uma questão peculiar. Os serviços de diálise no Brasil, de uma forma geral, eles são serviços público-privados. Existe uma parceria público-privada. É um serviço que é montado por um grupo privado, mas que atende quase na sua totalidade pacientes do SUS. Então, isso gera uma diferença das entidades privadas, principalmente dos hospitais. O doutor Aramici foi muito feliz na fala de que, quando ele diz que é um momento extremamente oportuno de valorização da categoria, nós entendemos também da mesma forma de que o enfermeiro
e suas outras especialidades, como auxiliares, como as parteiras, elas são merecedoras desse valor. A gente só fica preocupado quando a gente passa por setor público, no caso dos municípios, das filantrópicas e dos serviços de diálise. A diálise, especificamente, nos últimos 5 anos, não vinha sofrendo nenhum reajuste na tabela SUS, que o doutor Amici sabe muito bem, que os hospitais abandonaram o atendimento do SUS porque a tabela, que condizem com os procedimentos, não consegue tirar nem os custos operacionais do procedimento. Na diálise não está ficando diferente, está evoluindo para isso. Nos últimos 5 anos, nós tivemos um reajuste, no final do ano passado, de 12%, antes de 5 anos sem reajuste, após um período de pandemia, onde houve um aumento exagerado nos valores dos insumos da saúde, o que não correspondeu nem um reajuste dos insumos, que chegou em uma média de 58% no que diz respeito à diálise. Então, isso, dentro da nossa categoria, é muito preocupante. E a gente está buscando não a suspensão do piso salarial. Nós estamos buscando, junto com as entidades públicas e com os órgãos responsáveis, o cofinanciamento no que diz respeito à diálise. Isso já aconteceu em Rio de Janeiro, isso já aconteceu em Santa Catarina e já aconteceu no Mato Grosso, mas precisa ser estendido a todo o Brasil. E vale salientar aqui, doutor Amici, de que o Brasil é um país de dimensão continental, regionalizado. Existe diferença de valores salariais do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Então, isso também é um fato que precisa ser estudado, ser avaliado de forma individual. Não pode se generalizar da forma como foi feita, entendeu? De uma forma muito rápida, sem nenhuma avaliação prévia. Então, o desequilíbrio financeiro ficou muito evidente. Isso já vinha acontecendo nos últimos 5 anos, onde a gente já vinha buscando um reajuste da tabela no valor da sessão da diálise, por causa da defasagem dessa diferença que vem de 5 anos, e agora culminou com um piso que, na verdade, se não houver um cofinanciamento, eu garanto a vocês que, no Brasil, todas as unidades que prestam serviço para o SUS, elas fecham, não há como não fechar. E 95% dessa população que trata é SUS, restando ao serviço privado, aos convênios, 5%. Então, isso é uma coisa muito preocupante. E no Brasil, nós temos hoje 150 mil pessoas que dependem diretamente desse tratamento para viver. Aqui no Ceará, 5 mil. Eu acho que você colocou muito bem, porque o que vai contemplar com esse esforço que o governo está fazendo é justamente os entes públicos. Porque, voltando aqui, Moisés, para o caso da enfermagem, que é o objeto da nossa discussão aqui, nossa apresentação. O PL 44, que foi aprovado no Senado ontem, ele flexibiliza, falta ir para a Câmara ainda, mas deve ser aprovado rápido. Ele flexibiliza os valores que foram repassados para estados e municípios relativos à Covid, e que esses valores ainda estão em caixa, não foram gastos. Então, eles flexibilizam para que até esse valor, até dezembro de 2022, ele seja utilizado para o pagamento da remuneração da folha salarial das prefeituras e dos estados brasileiros. Como você disse muito bem, o que nos conforta um pouco, eu sei que a luta é grande na hemodiálise, é porque aquelas pessoas que dependem da máquina de fazer hemodiálise, ele, se não sair da máquina, ele morre. A não ser que ele faça um transplante e seja um transplante bem-sucedido de rins, porque, inclusive, o estado do Ceará é campeão em transplante. É um dos estados que mais realiza o transplante. Na pandemia diminuiu um pouco e agora aumentou e já está dentro daquele patamar que nós tínhamos antes da pandemia. Agora, eu quis saber, assim, por exemplo, as clínicas de diálise, como é um atendimento que ele é prioritaríssimo, como eu já falei, o governo tem que ter sensibilidade para isso. Ele vai ter que resolver essa questão, porque senão vai morrer muita gente pela falta da hemodiálise e os serviços vão se exaurir e não vão ter como funcionar. Isso é uma questão assim, de urgência urgentíssima, que seja resolvido o problema
da remuneração das clínicas de diálise. Mas, voltando aqui ao que está sendo discutido no Congresso Nacional, no que diz respeito às saídas, vamos dizer assim, para que apareça o recurso para estados e municípios, eles estão iniciando. Existe também o próprio presidente do Senado, ele está tentando colocar em votação para que seja recambiado os recursos financeiros em reais que tem no exterior. Então, para recambiar isso aí, naturalmente, ninguém conhece o texto da lei dele ainda, mas, geralmente, para recambiar um recurso desse, ele tem que oferecer vantagens, porque quem está com dinheiro no exterior, na maioria das vezes, não tem como trazer para o Brasil por motivos óbvios, ou seja, ou ele está aplicado lá no exterior, ou ele não pode voltar para o Brasil porque ele não declararam quando esse dinheiro foi para o exterior. Então, isso é um outro problema. Agora, o que isso aí, resolvendo esses dois problemas, isso vai atingir a rede pública. Nem o setor filantrópico, as santas casas, ou as organizações sociais que tem no Brasil serão beneficiados com esses recursos que vieram para a Covid e nem tampouco com esse dinheiro que vai ser recambiado. Quer dizer, isso é uma solução pontual que, a meu ver, não vai dar uma sequência lógica para o ano de 2023. Então, com o que diz respeito ao setor privado propriamente dito, o nosso trabalho, existe um projeto de lei do deputado Pedro Westphalen, do Rio Grande do Sul, que já está tramitando para que haja uma desoneração da folha de pagamento dos entes privados na saúde de 20% para 1%, para ajudar no custeio dessa folha de pagamento, porque só isso aí é que vai nos alcançar. Outro trabalho que as entidades nacionais, como a Federação Brasileira de Hospitais, a Confederação Nacional de Saúde, a ANAP, a Abrange, a Abramed, todas essas entidades estão trabalhando no sentido de que as operadoras reconheçam também isso que você falou, do preço de 500%, 5.000% que houve nos materiais. Você comprava uma luva, por exemplo, por R$5, ela passou a custar 30, 40, R$50. Seringa, esses materiais mais básicos que você tem que usar no dia a dia, teve um aumento, assim, os EPIs, equipamento de proteção individual, teve uma alta estrondosa durante a pandemia, porque todas as pessoas que lidavam com o Covid tinham que trabalhar com EPIs para não se contaminarem. Então, como a procura foi muito grande, o comércio aproveitou e subiu assim desesperadamente o valor e inviabilizou muitas compras em vários hospitais. Eu acho que o doutor Amici ele está sendo muito feliz na fala, mas assim a minha grande preocupação é porque, mais uma vez, o Congresso está tomando medidas sem chamar as classes, as categorias, porque essas sim é que são capazes de encontrar um caminho definitivo. Essa verba que eles estão querendo alocar em caráter pontual, como o doutor Amici falou, é uma verba que não resolve o problema. Esse aqui é o grande questionamento. Por exemplo, na nossa área, se a gente passar de 1 técnico para 6, a gente já consegue minimizar o impacto nisso. E por que é que pode passar? Né? Uma coisa que seria importante, a presidente do Corém está aqui para a gente discutir isso, porque essa lei é uma lei onde, naquela época, as máquinas elas não tinham a tecnologia que temos hoje, que favorece a você ter um número menor de técnico por paciente, sem tirar a segurança do mesmo, sem tirar a qualidade do serviço. Isso é um projeto que foi lançado pela SBN e que o Corém entrou na justiça para tentar revogar essa lei, essa portaria ministerial. E isso está em juízo. A SBN voltou. Eu estou falando aqui, viu, doutor Amici, dizendo que, assim, o senhor foi muito feliz no que o senhor falou. Eu acho que, eu não sei se o senhor concorda, eu acho que, mais uma vez, o Congresso ele está falhando porque ele não está chamando as classes para discutir o caminho para a solução desse problema, na medida que deixa a diálise de fora, na medida que deixa os hospitais, na medida que deixa as filantrópicas de lado, sem saber essa realidade, corre o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com a formatação da lei. Foi uma lei lançada sem estudo prévio, sem nenhum embasamento técnico, e foi lançada e aprovada para depois se discutir
Como vai fazer o financiamento? Em relação ao Covid, o dinheiro do Covid é um dinheiro, como o senhor disse, é uma coisa pontual. Próximo ano, como é que fica? Já se falou da desoneração da folha, eu acho que é uma coisa extremamente positiva. No nosso caso da diálise, é trazer um técnico, em vez de 1 para 4, 1 para 6. Isso já minimiza o impacto. Desonerar a folha também, né? Mas o que eu acho que essas medidas que estão querendo trazer dinheiro de fora, existe um viés técnico que dificulta o tempo disso. Não sei se os hospitais privados conseguem segurar por mais tempo essa situação. A diálise, eu lhe afirmo aqui, com certeza não consegue. Nós não conseguimos. E como o senhor muito bem falou, o paciente morre. Ele é um serviço de caráter essencial. Por isso que tem que ser discutido à parte, tem que ser discutido de forma diferente. Não pode estar dentro do mesmo bojo. Tem que segmentar essa lei, tem que segmentar para que a gente possa contemplar as necessidades de cada ente da saúde. Essa é a opinião que eu tenho, entendeu? Concordo plenamente com tudo que o senhor falou. E dentro da minha área eu acrescento isso. Mas a gente fica penalizado por o Corém não estar aqui para discutir. Porque o Corém foi contra essa medida de 1 para 6. Mas é uma medida que viabiliza o serviço nesse momento. Porque, caso contrário, vai correr risco essa população que eu acabei de falar para vocês, de vida. Isso é um problema grave e que precisa ser discutido e precisa ser rediscutido e precisa, mais do que isso, ter sensibilidade para se resolver. O Estado do Ceará, eu já levei para o nosso secretário qual é o impacto financeiro nas 36 unidades de diálise que existem no Estado. É um impacto, para o tamanho do Estado, doutor Amici, é pequeno, diante do bem que vai trazer para essa população assistida. Gira em torno de 2.600.000 por mês. Com o Estado com arrecadação, que é o Estado do Ceará, isso não tem importância do ponto de vista financeiro. E são 5.000 vidas que estão em jogo. Então, é preciso que haja essa sensibilidade. Porque, se não houver, pode ter a certeza. O maior grupo, que é um grupo que entrou aqui no Brasil, já declarou que, a partir de agora, não vai mais atender paciente e não vai mais renovar os contratos com o SUS. E eu lhe garanto, não há como alocar esses pacientes. Não existem vagas suficientes para alocar esses doentes. É preciso que tenha essa compreensão, esse entendimento. Então, isso é muito grave, essa situação que nós estamos vivendo. Como eu disse para você, na hemodiálise, eu acho que você pode até se tranquilizar, porque isso vai ser uma prioridade de se resolver. Nós tivemos algumas mudanças agora em função do período eleitoral. Muitos secretários de saúde se ausentaram dos seus cargos ou para se candidatar ou por outros motivos qualquer, as coisas pararam e agora vai ter que ser muito mais séria a resolução desses problemas, até porque o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já aventou a possibilidade de urgentemente se renovar a tabela do SUS. Eu acho que a situação mais rápida para resolver isso era se adotar a tabela TUNEP, que é uma tabela que o governo tem, que os hospitais privados que atendem os hospitais públicos que atendem um ente de um convênio, ele repassa para o setor público baseado nessa tabela TUNEP. É uma tabela que já está pronta e já está feita. Porque se você for mexer na tabela do SUS, você pode botar a Casa da Moeda para rodar, porque são muitos procedimentos e você não vai conseguir, porque está praticamente há 15 anos que não se tem um reajuste na tabela do SUS, a não ser reajustes pontuais, como foi o caso da hemodiálise de 12% um ano atrás, mas depois de 5 anos sem reajuste. Então, você imagina hoje, com o impacto que tem o novo piso salarial da categoria de enfermagem como um todo, ela gira em torno de 25% a 30% para o hospital. Para se arcar com isso, só tem duas maneiras de você fazer. Ou você tem um recurso extraordinário que vem por parte das operadoras, quer dizer, aumentando as diárias e taxas dos hospitais para que ele possa pagar o serviço, ou então você tem que adequar o que você recebe ao pessoal que você tem.
Por exemplo, se eu tenho uma folha de pagamento que é de 5 milhões, ela passa para 10, porque é o seguinte, um salário de 4.750, ele vai para 8, com as obrigações sociais que são colocadas em cima. Então, isso é um aumento muito significativo na taxação para as empresas, tanto faz ser uma pequena empresa como uma grande empresa, né? Então, assim, eu acho que o governo não estudou, não foi embora, as entidades tenham feito audiências públicas e mostrado que ia ser um impacto muito violento, e quando chegou para se fazer o estudo de estados e municípios, aí foi que eles vieram acordar, porque aprovaram uma lei que foi uma lei que foi sancionada, ela está em vigor e ela vai ser implantada mais cedo ou mais tarde, depois desses 60 dias. Então, não tem como os estados e municípios não implantarem, ou com recurso ou sem recurso. Eu estou entendendo que eles estão querendo empurrar esse recurso novo na área pública até dezembro, para que se aprove no orçamento do ano que vem mais recursos para a saúde. Haja visto que a saúde, frequentemente, ela vai tendo cortes e reduções nos seus orçamentos. Quando chega um problema como esse, então fica todo mundo passando assim a cuia para arrumar o dinheiro sem ter o dinheiro. Porque, é como você disse, não houve assim, um planejamento mais amplo no sentido. Houve uma celeridade muito grande, foi uma vitória muito grande da categoria da enfermagem em aprovar seu piso. Já tem outros pisos tramitando no Congresso. O próprio presidente da Câmara disse que só iria colocar em andamento o piso dos fisioterapeutas, o piso dos médicos. Estão lá os projetos de lei tramitando na Câmara, que cada categoria agora vai querer ter seu piso. E acho que o direito tem. Você não pode, na vida, você não pode tratar iguais com desigualdade. Se você fizer isso, você vai ter uma desigualdade flagrante frente a uma igualdade verdadeira. Então, todo mundo tem que ser tratado, cada profissional tem a sua valorização, tem a sua responsabilidade e tem o seu peso dentro de uma estrutura de saúde, na estrutura de gestão dos serviços. De modo que o que mais está assim, no momento nos preocupando primeiro, como vai se resolver para remunerar o setor público. É mais fácil, porque eles aprovam a lei, transferência de recursos e tal, e o setor filantrópico e o setor privado. O setor privado não será alcançado, nós vamos ter que conseguir de outra maneira. O setor privado, grandes hospitais, certamente haverá admissão, não tem como fazer diferente, porque ele não vai receber. As operadoras alegam estar trabalhando com a margem pequena, que isso a gente não sabe dizer, porque isso é um segredo de justiça entre eles lá. As contas dele, ele não abre essas contas para se ter conhecimento. E como vou pagar uma folha de 10 milhões de reais recebendo 5? Então, o que vai acontecer é que algumas pessoas, alguns desses profissionais, aquelas escalas que hoje são feitas para se prestar um serviço de qualidade, com tantas enfermeiras em UTI, tem que ter a enfermeira da UTI, tem que ter a chefe da UTI, tem que ter o pessoal do fim de semana, porque o hospital não para, é 24 horas, como as clínicas de hemodiálise também não param. Então, precisa se olhar mais a parte técnica e também uma maneira que a ANS vai ter que agir com relação às operadoras, seguradoras e às cooperativas de saúde em todo o Brasil. Em relação à hemodiálise, doutora Amici, aqui no Nordeste, o impacto do reajuste do piso da categoria gerou em torno de 138%. Em relação às enfermeiras, esse piso ele não teve esse impacto tão grande, porque já se pagava um valor quase próximo do valor do piso. O grande problema foi o nível médio, o nível de técnica, que é um contingenciamento muito grande de pessoas. Então, isso gerou um impacto na folha referente ao piso de 138%. Inclusive, nós provocamos o Estado pedindo, inclusive, uma auditoria financeira nos serviços para que eles comprovassem o fato da realidade da gente, para que existisse uma transparência. Para você ter uma ideia, doutora Amici, nos últimos estudos, pela própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, já existe uma defasagem financeira para equilíbrio financeiro de R$ 77,00 por sessão de diálise, para se corrigir ao longo dos últimos 10 anos. Já existe essa defasagem. Então, quando você coloca esse piso
e que esse piso ele é diferente. O estado do Sudeste ele paga um pouco melhor do que o Nordeste ao nível médio. Então, o impacto financeiro é menor, mas mesmo assim traz um problema grande de saúde financeira para a clínica de diálise. Então, assim, é preciso que... Porque você, Moisés, você aí não está computando a renovação de equipamento. Exatamente. As máquinas todas têm uma vida útil. Então, você tem que estar sempre atualizando o equipamento e quando você vai comprar uma nova máquina, ela tem mais, o valor dela bem é mais maior. caro. Entendeu? Então, com certeza, doutor Amici. Com certeza. A gente já viu esse sofrimento há muitos anos. Nesse caso, está falando só de mão de obra. Então, não, nós estamos falando de mão de obra, mas na planilha da clínica de hemodiálise, a mão de obra pesa muito. Sim. Mas o senhor deu uma dica aqui agora que eu não tinha pensado. O técnico de enfermagem, ele teve um aumento, ele ganhava, vamos supor, R$ 1.300, passou para R$ 3.300, quer dizer, ele subiu 3 vezes, 2 vezes mais. É isso aí que o Moisés está dizendo, que como eles têm muitos técnicos de enfermagem, a folha deles, então, não está suportando com o que ele está recebendo. Isso é um retrato da saúde hoje no Brasil, é isso aí. É isso aí. E outra coisa, doutor, você está botando aí 2 vezes mais, mas se você computar férias, 10º e faltas, isso vai para quase 4 vezes o valor inicial do que tinha. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito séria que nós estamos sofrendo aqui em relação ao impacto financeiro disso. Mais uma vez, a gente afirma que realmente é como o doutor Amici disse, foi definitivo, porque o Covid, doutor, só vai resolver até dezembro. Resolver o piso, não vai resolver a defasagem da sessão de diálise, no nosso caso aqui da coisa. Mas o senhor deu uma dica muito boa que eu não tinha pensado na tabela. A tabela que o SUS cobra dos planos de saúde quando um paciente do convênio vem dialisar. Isso já é uma coisa que já está judicializada pelas unidades, pedindo essa diferença em processo judicial, mas ele poderia fazer isso de forma imediata. De imediato, implantaria a tabela TUNEP para as clínicas de diálise, isso é o problema. Com certeza. É esse levantamento que eu vou fazer. Não é uma tabela muito alta, nem baixa demais como a do SUS. É uma coisa intermediária, que é uma tabela de governo. TUNEP já existe, já está aí. Então, era só aplicar a tabela TUNEP para o serviço de diálise. De imediato, dava uma tranquilidade para esses pacientes que estão na dependência da máquina e que não tem nem como comer quando vem fazer uma diálise, quanto mais para deixar de fazer. É um absurdo isso. É um absurdo. E essa dica foi uma dica muito boa que eu vou fazer, junto com a assessoria jurídica da associação, um caminho para a gente tentar provocar isso a nível tanto do Estado como a nível federal. Eu acho que isso tem que ser dito a SBN. Isso aí é uma portaria ministerial. Se vocês conseguirem essa portaria ministerial, é uma coisa para se conseguir rapidamente. Você examina, abre aí quanto é que paga a tabela TUNEP na área da nefrologia, e você vai ver que ela é bem maior do que a tabela do SUS. Bem maior. Resolveria o problema de imediato e trazia uma tranquilidade para todos esses brasileiros e brasileiras que hoje estão na fila da máquina ou na fila do transplante. Perfeito, perfeitamente. Muito obrigado pela dica, muito boa. Vamos passar agora para a nossa segunda pergunta. A valorização dos profissionais da saúde, em geral, é algo inquestionável, né? Porque a gente viveu recentemente uma pandemia onde esses homens e mulheres foram essenciais no combate à Covid-19, né? A partir desse ponto, eu pergunto, como está o alinhamento entre as entidades, empregadores e profissionais? E, além disso, como está o andamento da lei que regulamenta o piso salarial da enfermagem? Eu sei que vocês já falaram, inclusive, do projeto de lei número 44, né? E aí eu queria que vocês abordassem um pouco mais sobre essa questão da lei e a questão do trâmite entre empregador e profissional. Olha, a lei, o PL 44 já foi aprovado no Senado, que é aquele que vai flexibilizar a verba já existente no cofre de estados e municípios, que não foi utilizada na Covid, para que ela seja disponibilizada para honrar o compromisso das prefeituras e Estado com relação à folha de pagamento da enfermagem. Agora, com relação à lei propriamente dita, que está sob júdice por um prazo de 60 dias, as entidades nacionais nós temos reunidos com as entidades da enfermagem, com o Conselho Federal de Enfermagem, e se discutir do assunto, porque nós temos conhecimento e vivência
de que é uma coisa que não tem retorno. Aí só poderia acontecer um retrocesso se a lei fosse revogada, e que isso não vai acontecer. Então, nós temos aqui que nos iniciar e dialogando em alto nível, porque foi um ganho importantíssimo que a categoria da enfermagem teve e que você não dá para entender uma enfermeira ganhar 4.750 é um salário justo, não é um salário astronômico. Você veja hoje em dia, se você for a Brasília, São Paulo, 4.750 é um salário inicial de qualquer outra categoria que esteja no comércio, na indústria, não é só na saúde. E você tem que ver o seguinte, a exposição que os servidores da saúde, de um modo geral, a começar do médico a terminar com a pessoa que limpa o chão da UTI, todo esse pessoal está exposto a vírus adversos a eles, né? Então, é uma categoria que não tem sábado, não tem domingo, ela trabalha mediante uma escala e dobra plantão, quer dizer, tem as suas peculiaridades, porque, principalmente, o que mais é sobrecarregado no trabalho do hospital é a categoria da enfermagem, porque o médico dá o plantão dele, ele prescreve, ele atua, ele opera. Depois que ele deixa o paciente bem já no quarto, ele vai embora e a enfermagem é que tem que cuidar. Qualquer intercorrência que apareça, e essas categorias todas, inclusive que a categoria da enfermagem, a enfermeira mesmo, ela tem que estar se capacitando sempre, se especializando, porque é aquilo que foi dito pelo Moisés, o equipamento hospitalar hoje é muito sofisticado. Então, hoje em dia, se exige muito mais da enfermeira, até mesmo conhecimentos de eletrônica, para que ela possa cuidar com os equipamentos modernos que nós estamos trabalhando, principalmente na área de transplante, na alta complexidade, enfim, que a pessoa tem que saber... terapia intensiva, né? Terapia intensiva. Então, as pessoas têm que ter especialização e isso demanda tempo e demanda dedicação e tem um custo operacional para quem estuda, para quem faz esses cursos de especialização. Então, eu não vejo nada assim demais, desde que haja uma política de governo no sentido de valorizar mais a saúde, que é como eu falei no começo. Todo governo que entra corta do orçamento. A gente luta para se ter um orçamento bom na saúde, aí se aprova o orçamento e só se executa desse orçamento 40%, 50%. O restante do orçamento fica contingenciado e não se aplica, entendeu? Eu, quando fazia parte do Conselho Estadual de Saúde aqui no Ceará, vi que vinha dinheiro para projetos, para os estados e municípios, e esse dinheiro voltava para Brasília por falta de projeto. Agora, por que faltavam os projetos? Porque não tinha, naquela altura do campeonato, alguns anos atrás, pessoas preparadas para preparar os projetos nos municípios, porque o dinheiro vinha e realmente o dinheiro voltava, porque não tinha sido executado projeto de atenção à mulher e à criança, entendeu? Esse próprio dinheiro, doutor Amici, esse próprio dinheiro do Covid, que sobrou porque não existe uma política pública, uma política de saúde que fosse feita ao longo de muito tempo. Tudo foi feito às pressas, de uma forma imediata. Não deu tempo para se fazer um projeto de saúde para atendimento de uma pandemia dessa. Não teve tempo. As UTIs do interior, eu que trabalho no interior, foram feitas tudo em cima da hora, sem capacitação de profissionais. Eu acho, Moisés, e aos ouvintes aí, e que estão nos assistindo também, que foi uma atividade assim de alto relevo, altamente relevante nessa pandemia, porque se não tivesse sido assim, teríamos de guerra, né? De guerra, né? De guerra, coisa como nós estivéssemos numa guerra. Mas agora nós estamos no pós-pandemia e temos que planejar melhor, como você disse. Então, eu acho que o ano de 2023, independente do governo que seja, tem que se olhar para a saída, tem que se olhar para a saúde com olhos da bondade, não com olhos assim que sejam olhos do interesse pessoal. Tem que olhar para o custo, né? Ou com os olhos de custo, né, doutor? Não pode olhar para a saúde com olhos de custo. Exatamente. Saúde não é custo. Porque não adianta você ter muitos funcionários, muitos empregos e os trabalhadores trabalhando com a saúde precária. Quer dizer, sem condições de trabalho. Então, acidente de trabalho. Então,
uma reação em cadeia. A cadeia vai se completando até chegar no final, que é a internação, a hospitalização, o transplante, a hemodiálise, a cirurgia cardíaca, entendeu? Que isso de custo elevadíssimo, que tem que ser olhar as planilhas e ver o que é que o governo tem que ser feito. Então, eu acho que o Brasil precisa ser feito muitas obras ainda, precisa. A obra é uma coisa importante. Metrô é uma coisa importante. Enfim, infraestrutura, né? Mas e se você fizer tudo isso e o povo viver com a saúde precária? Não vai adiantar muita coisa, porque todos nós somos finitos. Quer dizer, você vê que a idade... Hoje nós estamos enfrentando mais problemas na área da saúde porque a população passou a viver mais. Nós estamos com uma média de vida hoje de 74 anos. Quer dizer, isso antigamente, se você fosse falar, fulano de tal morreu, quantos anos tinha? 50, já estava velho. Hoje a pessoa vive 100. Entendeu? As coisas... E bem, né? E bem, né? E bem, ainda lúcido, etc. e tal, entendeu? Enfim, eu acho que não há nenhuma, voltando à pergunta inicial, início da pergunta, não há nenhum contratempo por parte das entidades com as entidades de enfermagem, até porque foi um direito que eles adquiriram, que a gente tem que resolver isso na base do diálogo e na base de fazer respeitar, conta, né? E respeitar. No nosso caso, doutor Aramis, a única preocupação, porque assim, no setor privado, você pode se readequar com a sua capacidade de recurso. Mas na diálise, especificamente, a gente não tem, é muito amarrado a portaria, o que rege o serviço de diálise. Então, nós não temos como demitir pessoas para se readequar, porque existe uma portaria que determina um número X para um número X. E a gente não tem como repassar essa diferença salarial. Entendeu? A gente precisa que o gestor público tenha essa visão, tenha esse conhecimento. E, além do mais, que cada dia aumenta o paciente em diálise, cada dia vai aumentando. Vivemos epidemia, doutor. Mas isso é uma coisa diretamente proporcional. Nós estamos vivendo hoje um problema de saúde pública no que diz respeito à insuficiência renal crônica. É uma epidemia que aconteceu no Brasil. O número de doentes, a incidência e a prevalência é altíssima, muito alta. Então, assim, a preocupação da gente, da diálise, é essa. A gente é totalmente a favor, eu acho que é um ganho, eu acho que é uma realidade, não tem como fugir dela. Isso aí foi um direito conquistado, entendeu? É importante que eles tenham isso, não é um valor, como o senhor muito bem falou, alto para uma enfermeira, para um técnico, pelos riscos que se corre, pela doação que é dada às pessoas. Então, isso quando você compara com outras atividades, sem querer diminuir nenhuma, isso tem um valor muito maior. Então, é inegável essa coisa. Agora, na diálise, a gente precisa que isso seja caráter emergencial. Nós não temos tempo. Então, se essa lei for colocada em prática daqui a 30 dias e não houver esse recurso, não tem como funcionar. Essa é nossa realidade hoje. Não há como, nem como tirar pessoas, reduzir o quadro para poder a gente esperar a lei se consolidar, porque nós não podemos fazer isso, porque não tem como dar assistência ao paciente e nós não temos o dinheiro para pagar. Essa, doutora Anice, é a nossa realidade hoje. E eu vou te dizer uma coisa mais. Eu acho que eles vão resolver. O Congresso vai resolver, a Câmara vai aprovar, e essa aprovação desse recurso aí não vai chegar na hemodiálise, não. O que vai chegar na hemodiálise é se vocês conseguirem melhorar o valor da sessão. Entendeu? Porque aí a solução imediata, técnica e capaz para isso é aplicar na hemodiálise a tabela TUNEP, que é uma tabela que já existe e que é a tabela de governo. Sim, aí eu acredito. E eu acho porque que é isso se você que tem for, esse dinheiro que vai ser aprovado aí do Covid, ele não vai chegar, porque vocês têm e poderá chegar, poderá chegar primeiro no troco, porque vai depender, você vai ter que fazer um aditivo contratual com a Secretaria de Saúde do Estado, do município, você tem clínicas cadastradas que atendem 95% SUS, então ele vai ter que fazer um aditivo no seu contrato e aumentar. Se o seu contrato for global, eu não sei como se é o valor, por exemplo, que você recebe do Estado, 50 mil reais, 100 mil, 500 mil. É sem limite. Não existe um limite, doutor. Mas ele vai ter que melhorar o valor da sessão. Agora,
Agora, existe um contrato, porque com a desregionalização, com a descentralização da saúde, o contrato hoje fica com a prefeitura, e a prefeitura ela faz um contrato baseado na incidência da doença. Então, ela bota um valor maior. Obviamente que, se ultrapassar, tem que ter um aditivo. Nós já entramos em contato com a Secretaria de Saúde, existia uma verba muito antes disso, que foi aventado, acho que isso surgiu até pelo próprio secretário hoje, que ele disse assim, rapaz, é um secretário que entrou nesse meio da política, que ele diz que é o secretário tampão, né? Ele está ali para... Nós estamos numa transição, e existe um valor da Covid que a gente já tinha acordado para ser direcionado, inclusive nós estamos com a ação entrando, pedindo bloqueio desse dinheiro, com medo exatamente dessa lei, daqui a 30 dias, não ser revogada ou ser permitida e não ter o dinheiro, para que esse dinheiro seja desviado, direcionado só o dinheiro de custeio, porque existe um dinheiro da Covid que é de custeio e existe um dinheiro que é de infraestrutura, que era para fazer as UTIs. Tem tanto dinheiro de custeio como dinheiro de infraestrutura. O que o secretário nos garantiu é que esse dinheiro de custeio, que daria para cobrir os 4 meses restantes do ano, somente isso, ele fazia esse repasse para as clínicas de Niasse para que a gente não fechasse as portas. Então, existe essa conversa. Você vai ter que se examinar o texto da lei, que foi aprovada ontem no Senado, para ver se contempla esse artifício que o secretário está dizendo que pode tirar o dinheiro do custeio, ou se ele pode tirar por essa lei, eu acho que ele vai poder tirar dos dois lados. Dos dois lados. Esse acordo, doutor, tinha sido feito antes da lei, antes mesmo do Barroso suspender a lei. Nós tivemos, porque, rapaz, gerou um caos dentro dos donos de clínica de diálise, uma preocupação gigante, porque a responsabilidade ela é muito grande, doutor. Você cuidar dessa população que você sabe, que em torno de 10% a 30% dela, se deixar de fazer uma sessão de diálise, pode morrer, isso é uma coisa que gera um pânico para as pessoas que estão à frente disso. Eu não quero ser aqui dono da verdade, mas eu acho que o setor de diálise ele vai ser um dos primeiros a ser contemplados, porque é uma coisa que tem risco iminente de vida, como você acabou de dizer, e que tem a solução. E tem a solução, pode ser essa solução emergencial, mas que tem a solução definitiva, que seria se aplicar no alto custo do SUS, vamos dizer assim, que não seria só a diálise, a tabela TUNEP. Porque já que o governo recebe na tabela TUNEP, por que ele não paga também na tabela TUNEP? Pergunta-se. É uma pergunta boa essa. É uma pergunta boa. Eu não sei se já foi aventado nas reuniões que o senhor teve a nível nacional, se foi aventado isso em relação à diálise. Ainda não, né? Não, a diálise não, mas ao setor hospitalar já. Já foi, porque a diária do hospitalar e a tabela do SUS, eu não vou nem mencionar aqui, porque é tanto que as santas casas e as secretarias de saúde de estados e municípios ficam recebendo subvenções federais e até estaduais diretamente para coisa, como se estivesse colocando assim um exordio embaixo da língua do hospital, se pode comparar, entendeu? Acaba já está morrendo aí, diz, bota aqui um exordio aqui embaixo da língua, não dá para ele chegar no hospital. Então, são coisas paliativas. Agora, nós vamos ter que encarar, né, independentemente de qualquer governo que venha a partir de janeiro, com mais atenção ao setor de saúde, porque todo mundo fala que vai se dedicar à educação e à saúde e à segurança, mas a dedicação, a resposta é muito pequena, entendeu? Fica mais na falácia, né? Em vista do crescimento. E outra coisa que a gente tem que analisar, que hoje, com os bens de consumo que a sociedade consome, elas são tentadas a consumir muito mais. Então, você se acostumou a ter um telefone celular, você não vai poder ficar sem ele. Entendeu? Você acostumou-se a ter um fogão a gás em casa, você não vai voltar para a lenha. É verdade. Estou dando assim, exemplos bem, bem extremos, entendeu? Porque quando você sai aqui para o interior do estado, que vê em qualquer comunidade, você vê que tem aquelas casas bem humildes, mas dentro de uma casa daquela tem um fogão a gás de 2 bocas, ele tem uma antena parabólica, entendeu? Enfim, ele tem uma moto. Então, a pessoa celular. Tem o celular, não vai querer abrir mão, até porque isso é um retrocesso, isso foi um ganho social. Então, eles não vão abrir mão do que eles adquiriram, porque o governo está priorizando outras coisas.
É uma coisa que tem que ser pensada. A população, a base da pirâmide no Brasil é muito grande, o ápice da pirâmide, na concentração da renda, 5% dos brasileiros detêm a riqueza nacional, 5%, 95% tem que ralar e ralar muito para poder sobreviver. É verdade. É verdade, concordo plenamente. Vale ressaltar, né, aproveitando aqui a resposta de vocês, né, vale ressaltar que o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, por motivos de agenda, não pôde comparecer, né, aos cenários, e o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará recusou a participação aqui no nosso Cenários Trends, tá? Vamos passar aqui para mais uma pergunta. Os senhores, doutor Aramici e o doutor Moisés, como médicos, né, os senhores estão em contato com os pacientes diariamente, portanto, vocês possuem uma sensibilidade humana e profissional para representar, né, o sofrimento dessas pessoas, né, o que é que elas passam. Então, pensando nisso, vocês poderiam ponderar sobre os benefícios que esse piso vai trazer para o paciente, já que ele é a parte mais sensível dessa situação? Olha, o benefício que vai trazer para o paciente é o benefício que o paciente sempre espera quando procura uma entidade de saúde, um hospital, uma clínica, como um lenitivo para aliviar a sua dor. Então é o seguinte, se você procura um hospital, que você sabe que naquele hospital tem uma equipe capacitada de enfermagem, de médicos para atender aquela urgência que você está a procurar, para saber se você tem uma doença ou não, se é grave ou se não é, a população tem que ter a confiança nessas entidades de saúde. Então, esse piso e essa colocação de enfermeiras de alto nível ou de bom nível nos hospitais, isso só vem a trazer uma segurança maior para a população. Isso é uma coisa que não se discute. O que nós temos que resolver é para nós não ficarmos... Retroagirmos, né? Retroagir, não ficarmos sem nossos profissionais e nossos profissionais que foram treinados, que já estão trabalhando há anos nesses hospitais e que precisam realmente que a lei os ampare. Isso é que tem que ser resolvido. E aí, concordo plenamente. Eu acho que na hora que você tem um profissional melhor preparado, porque ele tem condições de se preparar, como o doutor Aramici falou anteriormente, um profissional que precisa não trabalhar em 3, 4 empregos. Se ele vai ganhar 3 vezes o que ele ganhava antes, ele trabalhava em 3, ele vai trabalhar em 1. Então, esse profissional ele vai estar mais descansado, ele vai estar mais pronto para atender essas pessoas que realmente precisam, principalmente na nossa área da diálise, onde o paciente tem carência desde material a sentimental, né? Famílias que abandonam, são pacientes que vivem em linha de pobreza extrema. Então, assim, essas pessoas elas precisam desse atendimento multidisciplinar. Então, quando você é melhor remunerado, automaticamente isso termina, na sua grande maioria, retornando para o atendimento, para a assistência desse paciente, em benefício, né? E aqui a gente tem uma população, doutora Amici, muito sensível, principalmente os pacientes renais. Eles são pessoas que, como eles vivem na corda bamba, eles sabem que a máquina e o tratamento é a capacidade dele se manter vivo. Quando ele encontra a possibilidade de não ter isso, eles entram em pânico. Então, nós procuramos evitar muito esse estresse, tentamos fazer a tratativa com os próprios profissionais. Os nossos profissionais entenderam, abraçaram a causa, viram que era importante a junção, né, do gestor da clínica com eles para que a gente pudesse manter isso, porque, como o senhor falou, nós não podemos retroagir, a gente precisa fazer com que esse piso se concretize, tá? Mas é necessário, com responsabilidade, mas é necessário fazer esse equilíbrio financeiro. Então, a gente precisa disso, dessa união, para que a gente trabalhe junto, já que é um serviço praticamente público, a gente trabalha junto, forçando em cima dessas pessoas que estão à frente desse nosso processo, né? desse processo público, né? desses gestores públicos, que são nossos deputados, nossos senadores, para que a gente consiga sair vitorioso desse processo. A gente acredita nisso, eu estou muito... sempre pensei positivo, eu acho que nós vamos sair, inclusive eu digo isso nas nossas reuniões aqui dos associados, eu acho que nós vamos sair mais fortalecidos desse processo, nós vamos sair com mais profissionais felizes e satisfeitos dentro da sua área,
e é isso que a gente espera. Olha, Moisés, a pior coisa que existe para quem é gestor do serviço de saúde é você ter funcionários, de um modo geral, dentro da entidade que não vista a camisa, como se diz. Quer dizer, pessoas que faltam, pessoas que trazem muito atestado, que trabalham ali contrariado porque não gostam de aquilo que faz, mas na grande maioria, os nossos funcionários, quase a totalidade, eles têm prazer em trabalhar na área da saúde. Por mais simples que seja o serviço, uma pequena maternidade no interior, até um hospital terciário, as pessoas que trabalham lá vibram com o que faz, vivem em salvar vidas, entendeu? É muito bonita a área, é muito... Agora, gratificante, né? É muito gratificante. Perfeito. E para a gente concluir aqui a nossa rodada de perguntas, essa nova lei que regulamenta o piso salarial da enfermagem abre um precedente enorme para o setor da saúde, né? Que a gente não tem aí só enfermeiros, a gente tem médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, a gente tem uma gama de profissionais enormes no setor da saúde, né? Então, fica o questionamento: qual o futuro dos profissionais da saúde após a aprovação da Lei 14.434? Eu acho que o futuro é alvissareiro, porque essas outras categorias todas vão pleitear seu novo piso salarial e vão conseguir, ancorados no que a categoria da enfermagem conseguiu. Então, eu tenho certeza que todos esses outros profissionais, então, o governo, como o Moisés disse, tem que ter um planejamento financeiro, econômico-financeiro, para suportar esses novos pisos salariais que virão das outras categorias. Porque, além da vitória que aconteceu na categoria da enfermagem, nós temos uma outra coisa, que é a corrosão dos salários. Mesmo os servidores públicos no Brasil, federais, estaduais e municipais, não têm seus salários em relação a 10 anos atrás, estão muito defasados, porque não tem havido concurso público. Aqui é outro assunto que dá outro bate-papo conosco, que é o problema da terceirização dos serviços, de um modo geral, no Brasil, que é um expediente que tem sido utilizado muito, e isso aí deprecia muito o valor dos profissionais, qualquer que seja ele, pode ser um engenheiro de produção, pode ser um economista, pode ser um médico, um farmacêutico, um dentista, a enfermeira, que eles vão ter que trabalhar no emprego que ele fez um concurso e que ele tem um norte, que ele vai poder fazer uma carreira dentro daquele emprego. Isso no Brasil hoje é zero. Você entra no voo cego, trabalha, não sabe até que dia vai trabalhar, a remuneração não é condizente. Isso não é só na categoria da saúde, não, são em todas as categorias de um modo geral. Quer dizer, a maneira como o Brasil vai ter que ser repensado no que diz respeito ao tratamento de recursos humanos e muito investimento em recursos humanos se o país está pensando em crescer. Senão, não vai funcionar. Não é só na saúde, não, é na indústria, no comércio. A pessoa tem que ter iniciativa, tem que ser empreendedora, mas empreender como? Existem várias maneiras, o governo sempre tem seus programas de empreendimento, mas na saúde você não tem programa de empreendimento e nem tampouco programa de incentivo, de financiamento para você abrir uma clínica, o seu negócio. O governo não tem dinheiro a custo baixo para emprestar, entendeu? Isso tudo tem que ser, pode ser objeto de outra discussão, com outras figuras aí, e quanto mais a gente conversa, mais as ideias vão clareando. Vai aparecendo as demandas, né, doutora Amici? Eu acho que também, doutora Amici, não sei se você concorda comigo, eu acho que o impacto financeiro dessa lei, ela corrobora também com isso que o senhor falou, essa defasagem salarial que a gente vem sofrendo ao longo de muitos anos. Então, exatamente. Se os salários viessem sendo corrigidos próximo à nossa realidade, esse impacto seria bem menor. Então, assim, eu acho, em relação à pergunta, eu acho que é inevitável, eu acho que já existe, inclusive, dentro da própria o trâmite natural, no próprio Senado, na própria Câmara, eu acho que de 174 categorias da saúde já está pedindo a implantação do piso salarial. E eu acho que isso também é uma coisa inevitável, vai acontecer. Esse ganho da enfermagem vai alavancar toda essa outra turma da saúde, que também é merecedora de um salário mais digno, inclusive, doutora Amici, o médico.
Eu sou um corporativista assumido, eu acho que o médico também não é bem pago. Eu acho que o médico ele precisa receber, principalmente o médico do serviço público. Eu sou médico do serviço público, se eu falar para você meu salário e a carga horária que eu faço, é uma coisa vergonhosa quando se compara com outros serviços públicos do Brasil sem ser da área da saúde. Então, é necessário, isso que o senhor falou é uma coisa extremamente importante, é necessário que esse ano de 2023, independente do governo, eles abram essa cabeça para se pensar em saúde de forma diferente. Porque, senão, vai continuar na mesma falácia de sempre. E, no meu ver, só quem acaba sofrendo com tudo isso, né? Já tem um ditado lá no meu interior, doutor Amici, que dizia que entre a briga entre o mar e o rochedo, só quem sai perdendo é o caranguejo. Só quem sai perdendo é o mais fraco da cadeia. Né? É verdade. Então, é preciso que a gente encontre isso e que o exercício disso que nós estamos fazendo seja ampliado para que isso chegue em todo o Brasil, que isso chegue lá nos governantes, nas pessoas que estão à frente dessas leis e que podem resolver esse problema. É preciso que a sociedade organizada, fazendo essas discussões, a gente consiga, pelo menos, dar um passo, né, antes da gente desaparecer desse plano. Como o senhor disse, nós somos finitos, mas a gente que está aqui agora, a gente precisa continuar fomentando isso, esse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui agora, para que isso tenha amplitude e que chegue a ter resultado. A gente precisa que tenha resultado, saia da conversa e chegue no resultado. É esse o pensamento que eu tenho. Pois é, você sabe que aqui no Ceará nós ficamos procurando enfermeiras e técnicos de enfermagem para as UTIs. No pico da pandemia não tinha um profissional. Tinha enfermeira que estava se desdobrando, trabalhando em 2 lugares, 3, para poder desdobrar, dar cobertura nos leitos que foram abertos, inclusive os públicos ali no Leonardo da Vinci. Não tinha um profissional. Não tinha. Apesar de nós não tinha um profissional qualificado. Doutor, nós tivemos um carro na hemodiálise. Não tinha máquina para dialisar os doentes. A quantidade de gente ficou... Você não tem noção do que foi preciso se redesdobrar. Equipes se ajudando um ao outro. O cara terminava uma máquina, não era da minha equipe, já emprestava para a gente. Pacientes gravíssimos, precisando de diálise estendida. A gente tem que definir para poder atender... Qual que tinha mais chance? Qual que tinha mais chance? Exatamente. Olha, eu acho que, como já foi sinalizado aqui, que o nosso tempo está quase terminando, mas eu acho que nós tivemos um bate-papo muito bom, muito esclarecedor, e que essa ausência hoje do Sindicato dos Enfermeiros e do COREN é uma coisa que pode ser superada. Numa outra pauta que tiver, com certeza eles irão participar, porque eles são muito guerreiros também. Eu conheço de perto esse pessoal, porque lá no sindicato eu trabalho com eles assim, né, para fazer as convenções coletivas de trabalho, se discute e sempre se chega a um termo. Dificilmente eu tenho que intervir, porque a comissão de negociação entre as partes resolve, estuda e discute a comissão que existe, e isso é que tem que ser feito. Nós temos que verificar que o que aconteceu nessa pandemia nós não queremos mais que aconteça, mas pode surgir algum fato novo, aí outra coisa nova, e o importante é que nós possamos nos antecipar, tendo uma reserva técnica de material e material humano, porque sem material humano você pode ter um hospital, a melhor clínica de hemodiálise, se não tiver quem saiba lidar com o paciente, com as pessoas e com as máquinas, não vai funcionar. É preciso agora. Nós vamos ter um congresso renovado agora, Câmara e Senado, entrando muita gente nova, que eu não sei se a gente que vai entrar com... Tem que se trabalhar a sensibilização deles ou não. Essa é a minha posição. Eu acho que a gente precisa realmente estar mais preparado para algum acontecimento dessa natureza. A gente espera que isso não aconteça de novo. Eu não queria viver mais isso de maneira nenhuma. Para mim foi uma experiência terrível. Eu tive problema também a nível psicológico, porque você pensar que vai morrer você estando bem. Eu peguei o Covid muito bem clinicamente, mas na minha cabeça achando que ia morrer depois do 7º dia. Isso é uma loucura. Eu que sou médico, tendo esse tipo de preocupação. Imagine quem não é da área da saúde, que não tem a compreensão, como é que ficou.
Eu acho que, infelizmente, politizou muito esse momento que a gente viveu da pandemia. É uma pena, eu fico triste com isso, mas eu acho que a gente precisa sair de toda situação adversa com o que é de melhor. A gente precisa trazer isso, precisa fomentar isso, não só na sociedade, mas em todas as classes. Assim Eu estou dizendo assim, que eu concordei com o senhor plenamente, eu acho que a gente precisa trabalhar essa nova Câmara, esse novo cenário político que está se formando, são pessoas novas, mas eu acho que eles precisam ser provocados e, assim, geralmente, quando se renova, a vontade que vem é muito grande. Precisa que isso fique sendo sempre alimentado, para que não entre nos vícios do passado e que a gente consiga, pelo menos, dar um passo a mais. Mas eu acho que isso é preciso ser provocado por todos nós. Eles estão lá, a gente precisa ficar futucando, como diz lá no meu interior, futucando com a vara curta. Ó, Moisés, você sabe que no Congresso tem várias comissões na Câmara. E o mais importante é você ver na Comissão de Saúde quem são os deputados e deputadas que vão participar da nova Comissão de Saúde. Porque depois da Comissão de Saúde, a comissão importante é a de Constituição e Justiça, que olha a legislação que está sendo proposta e leva para ser aprovada. Então, isso é um trabalho hercúleo, é uma coisa que a gente tem que estar dentro do Congresso trabalhando, mostrando, produzindo, para mostrar para eles, como se diz, os reflexos que qualquer medida que se tome na Câmara, não só para o nosso pessoal da área da saúde, mas como para a sociedade como um todo, entendeu? Então, legislar é uma responsabilidade muito grande e as pessoas têm que estar preparadas. Pessoa que foi eleita hoje deputado federal, ou deputado estadual, senador, tem que estar consciente que tem que ter um espírito público para poder legislar em benefício do povo, em benefício da sociedade, não em benefício de setores, que é o que a gente tem observado ao longo da história do Brasil, do Império para cá. Entendeu? Essa mentalidade é difícil de mudar, mas aos poucos a gente vai batalhando e vai se conseguindo, né? Porque as gerações novas que estão aí hoje eles são muito rápidos na cobrança, porque as informações hoje são online, estão na palma da sua mão. Perfeito. Perfeitamente. E ressaltamos mais uma vez que o Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, por motivos de agenda, não pode comparecer aos nossos cenários. E o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará recusou a participação nos cenários Trends. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. Vamos começar com o doutor Aramis. Você pode fazer suas considerações finais e, em seguida, doutor Moisés, tá bom? Eu achei bastante oportuno esse debate que nós travamos aqui, que não foi um debate, foi um colóquio, onde nós dissemos nossas ideias, nossos posicionamentos e analisando o problema da repercussão da lei do piso salarial da enfermagem em todos os setores da saúde, nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, e vendo que foi um direito adquirido que ele vai ter que ser realmente contemplado e que os problemas que estão aparecendo hoje são passíveis de solução. E realmente a Cenários trouxe uma oportunidade ímpar para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam fazer um juízo de valor e tudo aquilo que foi colocado aqui. E dizer assim também que o COREM e o sindicato podem ficar com o espírito desarmado, porque nós queremos que a coisa ande e que ande no benefício de todos. Esse é o meu posicionamento, que reflete a minha vida, que sempre foi pautada dessa maneira, entendeu? E vendo que as coisas só acontecem quando ela é positiva para os dois lados, o lado de quem faz o serviço e de quem presta o serviço, entendeu? De quem atua e quem paga para atuar. Isso é que nós temos que levar em conta e, mais uma vez, me colocando aqui à disposição, porque a minha vida tem sido assim. Sempre que for para contribuir, eu sempre estarei presente. Muito obrigado a vocês e ao Moisés por ter me escutado esse tempo todo. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Cenários pelo convite, né? Isso, para mim, muito me honra. Estar aqui representando a minha associação, onde eu presido a associação de um serviço de tamanha importância no estado do Ceará. Queria agradecer a doutora Amici, essa aula
que foi me dada aqui, foi muito honroso da minha parte, a sua experiência, as suas orientações. Aqui ficaria o dia todo lhe escutando, pode acreditar nisso, porque eu acho que é um tabuleiro de conhecimento ao longo desses anos todos, de experiência que você teve à frente dessas entidades. O sindicato nós procuramos, eles nos receberam muito bem, eu não tenho o que falar, dizer que também nós estamos abertos, eles nos aceitou, nos escutou, mesmo antes da decisão da suspensão da lei, nós provocamos o sindicato, eles ficaram muito felizes por esse reconhecimento. O Corém também, a gente tem uma relação de proximidade, porque grande parte desse público que trabalha em diálise é da enfermagem, é um serviço muito de enfermagem, um serviço de diálise. E, da mesma forma, eu acho que vamos sair fortalecidos, o piso ele tem que se manter, a nossa defesa é para isso, ele precisa se manter. O que nós estamos buscando são os canais de financiamento para esse piso, nós não estamos buscando nenhum canal de suspensão, de retroagir, como o doutor Amici falou, muito pelo contrário, a gente está unido nessa pauta e nós estamos buscando e esperamos isso de todos os profissionais que estão com a gente. Até agora, nós temos recebido apoio nesse sentido, doutor Amici. Os nossos técnicos, as nossas enfermeiras, elas estão abraçando com a gente nesse momento, porque sabem que o nosso paciente, que é o mais sensível a essa causa, é o que realmente precisa ser atendido, todos eles sabem disso. Eles têm uma satisfação, aquilo que o senhor falou, isso até me arrepia, eles têm uma satisfação de trabalhar na saúde, cuidando desse doente, é uma coisa impressionante, é preciso vivenciar isso para poder saber o que eu estou falando. Então, assim, nós estamos aqui prontos para qualquer momento discutir essa pauta, discutir outras e fazer com que a nossa saúde, o nosso Brasil, o nosso Ceará fique melhor posicionado em termos de saúde. Podem contar comigo e aqui é só gratidão, doutor. Só gratidão a Cenários e ao senhor por estar participando e por ter também me escutado ao longo dessa conversa. Muito obrigado. Obrigado, agradeço eu também, Moisés. Prazer, viu? Espero a gente se encontrar em breve. Foi uma aula para todos, viu, doutor Moisés? Não foi só para o senhor, não. Foi uma aula para todos. E chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação dos nossos convidados, do doutor Aramici, do doutor Moisés, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2.000? 5.000, 6.000 para cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20.000 empreendedores e tem mais ações da Prefeitura para gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas e o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12.000 mulheres, além de oferecer crédito para mais de 1.000 empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.